velocidade de desconstrução, tá certo? Lá cuidar de cachorro. Enfim, o que a gente tem aqui então é que se a gente fosse colocar aqui em certas, vamos dizer, pictóricas, eu teria uma velocidade de formação de ES sendo representada por essa aqui, correto? E teria também uma velocidade, vou até mudar de corzinha, de desconstrução representada por essa seta que vai para cá, porque eu estou desconstruindo o complexo, como também a seta que vai para cá, eu também estou desconstruindo o complexo, correto? Então eu posso abranger um pouco mais essa informação e dizer que essa velocidade de formação do complexo ES, pela lei das velocidades, pode ser representada pelo aquele meu K1 minúsculo, que aqui a canetinha balança um pouco, vezes E, né, vezes S. Isso em termos de concentrações, né? Isso em termos de concentrações. K1 vezes E vezes S. E a velocidade de desconstrução, eu tenho duas, se você observar. Eu tenho uma que eu vou chamar aqui de K-1, que vai ser o quê? Opa, deixa eu colocar aqui direitinho, VB. Tá bom. K-1 representando ES, né? K-1, quer dizer, eu pego esse produto ES aqui, por essa taxa de velocidade, eu defino a velocidade, que é essa velocidade que está em rosinha. Aliás, eu não dei nome aos bois, né? Vamos dar nome ao boi. Então, essa aqui seria a velocidade de desconstrução do complexo ES. Essa cor é bonita, né? Desconstrução do complexo ES. E por outro lado, uma outra forma de eu desconstruir é aqui, ó, para a direita. Então eu posso representar isso como sendo K2, lei de velocidades, do mesmo jeito, vezes ES. Tá certo? Então eu tenho aqui, os cachorros pararam, graças a Deus. Então eu tenho aqui, ou não, uma situação na qual eu tenho leis de velocidades que envolvem as concentrações desses complexos. Tá certo? Pois bem, se a gente parar para pensar um pouquinho, por essas mesmas leis de velocidade de uma reação, a velocidade final de uma reação química, ela se dá, aqui ó, tem espaço legal aqui, ó, que bacana. Ela se dá, vamos colocar aqui como 3, né? A velocidade seria da reação como um todo, ela vai ser representada como a somatória das velocidades de cada reação individual, tá certo? O que no nosso caso quer dizer que a velocidade real global dessa reação vai ser igual à velocidade que a gente pode chamar aqui de 1 mais menos 1 mais 2, certo? São essas velocidades todas. Então eu posso dizer que essa velocidade final da reação, por que eu estou buscando essa velocidade final da reação? Porque é o que eu quero no final das contas, né? Eu quero essa velocidade. Então essa velocidade da reação, ela pode ser colocada então como sendo K1 que multiplica E vezes S, mais K-1 que multiplica ES em concentração molar, mais K2 que multiplica ES também, tá certo? Sendo que isso daqui é a velocidade de formação do complexo ES, e aqui eu tenho a velocidade de desconstrução do complexo S, tá certo? Como que isso ocorre do ponto de vista gráfico? Ocorre alguma coisa assim, ó. Se eu tiver uma situação no qual, vamos fazer a representação gráfica aqui, eu tenho aqui o tempo, e aqui eu tenho um determinado sinal qualquer, tem um sinal qualquer, tá? Aqui eu vou colocar um sinal qualquer, sinal. Se eu acompanhar a formação do produto no tempo zero esse produto ele é pouco, e à medida que o tempo passa, esse produto aumenta, correto? Até chegar a um valor máximo para esse produto. Pois bem, por outro lado, então isso aqui seria a formação do produto. Por outro lado, eu tenho substrato, não é isso? Quer dizer, eu tenho enzima mais substrato, dando complexo enzima-substrato, dando enzima mais o produto. Então, eu estou observando a formação do produto, tá certo? Mas eu também tenho o substrato. O substrato ele começa na sua totalidade. E à medida que o tempo vai passando, a tendência dele é ir sofrendo um decaimento similar ao que é antagônico, oposto ao do produto. Né? Ou seja, de mesma magnitude e sinal contrário, por assim dizer. Então é o que eu observo aqui.
Se há uma maneira de representar a velocidade de reação, né? A velocidade de reação, ela pode ser representada como a variação da concentração de produto no tempo, mas ela também pode ser representada como desaparecimento do substrato no tempo, né? Você pode ter vou até fazer um parentezinho aqui para você não confundir as bolas, tá? Isso aqui está mais representando por aqui, ó, tá bem? Tanto a formação do produto quanto a desconstrução. Aqui eu posso medir a velocidade. Em termos matemáticos, eu pegaria a taxa instantânea que em cada ponto, tanto para produto quanto para o substrato, eu teria a velocidade, que seria a velocidade de formação ou a velocidade de desconstrução, tá bem? Beleza, então aí eu consigo obter essa informação. Tem um sujeito muito interessante, aliás, dois sujeitos, né, Briggs e Haldane, que propuseram alguma coisa um pouco diferente, ó, Briggs e Haldane. Haldane. Propuseram alguma coisa um pouco diferente. O Haldane, inclusive, ele serviu a Primeira Guerra Mundial, ele era poeta, uma série de trabalhos publicados. E ele publicou um artigo muito interessante em 1925 que ele propôs o seguinte: como que eu resolvo pela lei de velocidades, a pergunta, né, por detrás, assim, como que eu consigo resolver uma velocidade global para esse sistema, definir uma velocidade global para esse sistema, a partir da lei de velocidades, se eu tenho S, ou seja, o substrato, eu tenho E, enzima, tanto substrato livre quanto enzima livre, tenho o complexo ES e tenho ainda o produto formado. Então ele sugeriu o seguinte, que no equilíbrio, ou seja, quando esse sistema aqui se encontrar no equilíbrio, ele propôs que uma terceira aumento que ocorreria num tempo muito curto de tempo e depois uma estabilização ao longo de todo o processo seria devida à formação e desconstrução do complexo ES. Tá? Ele propôs isso, que à medida que a enzima começar a pegar o substrato, ela vai começar a montar o complexo ES. Mas à medida que o tempo passar, esse complexo ES vai sendo desfeito e a enzima sai livre com formação consequente do produto também. De tal maneira que essa quantidade ES tende a ficar mais ou menos constante, ou matematicamente seria constante, ao longo do tempo. Então essa seria uma velocidade de constância. Esse artigo é muito interessante porque a partir desse artigo, que surgiu até um pouco depois do desenvolvimento das primeiras equações de cinética de enzimas, se propôs uma dedução mais simplificada para uma lei de velocidades mais global para a reação das enzimas. E uma outra curiosidade desse artigo, que eu faço questão de trazer para cá, é que é um artigo aqui, ó, Briggs Haldane e Briggs aqui, de 1925, que se você descer aqui a página, ele possui uma página e meia, não chega nem a 2 páginas. E esse artigo foi um marco, com menos de 2 páginas, um marco na cinética química relacionada às enzimas. Tá certo? Então, voltando para cá, essa foi a proposta. Eu vou deixar então nosso amiguinho aqui para abrir um outro quadro. Beleza? Rapidinho eu abro um outro quadro aqui. Pei, pum, o cachorro deu paz finalmente, que bom. Então a gente tem a seguinte situação, a gente tem uma situação na qual no equilíbrio, a proposta então que nós teríamos aqui, que seria melhor a gente colocar o nome dos quadros aqui, senão eu vou me perder, né? Então esse aqui vai ser o quadro 2. No equilíbrio, a proposta que Briggs e Haldane colocaram é que a velocidade de formação do complexo ES seria a mesma que a velocidade de desconstrução do complexo ES. Elas se equivaleriam. Se elas podem realmente ter essa equivalência, você substitui os parâmetros que foram encontrados no quadro anterior, qual seja, eu quero dizer com isso que K1 que multiplica E que multiplica S, certo? Pode muito bem ser representado, equilibrar com K-1 que multiplica ES, mais K2 que multiplica ES. Tá certo? Então aqui eu tenho uma relação matemática que
me apresenta 3 constantes e ainda me apresenta algumas quantidades aqui, né? Algumas quantidades também. Bom, tudo bem. Veja que aqui eu tenho ES e aqui eu tenho ES, né? Eu posso juntar esses dois. Então eu posso dizer que K1 é ES em concentração molar, vai ser igual a ES, concentração molar, que multiplica K-1 mais K1, mais K2, perdão. Certo? Beleza? Ótimo. E veja que aqui eu tenho, então, 2 constantes e aqui eu tenho uma constante. Cara, constante é constante. Você pegar 1, 2, 3, 10 constantes, como elas são constantes, eu posso reuni-las numa constante única. Então, propôs-se também que a concentração de enzima vezes substrato pode muito bem ser representada pela concentração de enzima substrato, que multiplica K-1 mais K2, tá certo? Sobre K1. Veja como isso aqui, curiosamente, essa parte aqui, nada mais é do que uma relação de constantes, que no final é uma constante somente. É uma constante somente. Essa constante, ela foi tão importante nessa relação, que ela foi chamada de Km, ou constante de Michaelis-Menten, ou Michaelis-Menten, tá? Em homenagem aos seus descobridores, tá? Leonard Michaelis Menten, que tem uma história até bem interessante, deixo para um pouco mais para frente. Bom, enfim, então eu tenho agora uma expressão um pouco mais, lembrando que o que nós estamos buscando é uma expressão que me defina a atividade daquela enzima. E a atividade, na verdade, está sendo definida sob a velocidade de trabalho daquela enzima, tá certo? Então, beleza, aqui eu tenho essas constantes e tenho. Ocorre o seguinte, ó, substrato, até que eu consigo saber um pouco dependendo do que eu jogar. Essas constantes, de repente eu as tenho ou eu desejo saber. Aliás, um dos parâmetros que mais se deseja saber em qualquer análise cinética desde 1910 é essa constante chamada Km aqui. São um dos 2 grandes parâmetros cinéticos desejáveis. Eu também posso falar o seguinte, ó, esse é enzima livre. Como é que eu vou saber quanto que tem de enzima livre? Né? Então, lembrando que S complexa com S forma o complexo ES, que forma o complexo E mais P, em que aqui eu tenho uma etapa limitante que eu vou chamar de K2, aqui de K1 e aqui de K-1, tá bem? Esse 2 não ficou bonito, mas não ficou mesmo, né? K2 e K-1. Então, veja, esse E, enzima livre, fica difícil medir. Então, uma proposta também que é o seguinte, se eu pegar enzima total do sistema, eu posso definir essa enzima total do sistema como aquela que se ligou ao substrato mais aquela que está livre. Ora, então se eu posso definir a enzima total como aquela que se ligou mais aquela que está livre, eu posso então definir que aquela que está livre pode ser resultado da diferença entre a enzima total menos aquela que se complexou ao substrato, aquela que formou o complexo, tá bem? Então, se eu substituir, vamos para cá, esse aqui eu consigo dividir em 3, hein? Substituindo o quê? Vamos colocar que esse aqui seja 2, sei lá, vamos colocar esse aqui seja 1, então substituindo 2 em 1, eu posso então afirmar que a minha enzima livre, ou seja, o meu complexo é 0. Complexo não, né? A concentração da enzima total menos ES, que multiplica o substrato, então vamos fazer simplesmente pegando essa expressão aqui, né? E substituindo os valores, vai ser igual a, já posso dar nome aos bois aqui, ó, Km, que multiplica ES, tá certo? Eu posso desmembrar então vamos ver o que isso aqui dá. Isso aqui dá assim, ó, E0 que multiplica S menos S. Aí eu coloquei o termo para lá, então vamos mudar o termo então. Menos ES que multiplica S vai ser igual a Km vezes ES, certo? Veja que aqui eu tenho um Szinho do lado e aqui eu tenho um Szinho do lado, então eu posso tentar juntá-los. Então eu posso dizer que E0
vezes S. Como ele está com sinal negativo, ele passa com sinal positivo. Então vai ser aqui, ó, Km que multiplica ES mais ES que multiplica S. Passando para o lado de lá, eu obtenho essas duas quantidades que são iguais. Então eu posso colocá-las em evidência. Então eu posso dizer que E0 vezes S pode ser representado como ES, né? ES, que multiplica o quê? Km mais S. Concorda? Km mais S. Então aqui eu tenho uma expressão bem interessante, né? Veja como já reduziu um pouco a informação original, né? A informação original eu precisava saber, por exemplo, a quantidade de enzima livre, não é isso? Quantidade de enzima livre, e de repente agora não preciso mais saber a quantidade de enzima livre. A quantidade de enzima total é aquela que eu coloco no tubo de ensaio, aquela que eu coloco no sistema. A quantidade de substrato livre pode ser calculada, inclusive por um artífice experimental que se costuma fazer, que é o seguinte: você trabalhando com uma quantidade de substrato bastante elevada e partindo do pressuposto que a enzima não vai consumir nem 2, 3% desse substrato, você pode até equiparar. Isso inclusive é uma premissa quase que conceitual da atividade prática de quem mexe com a cinética de enzimas. E o meu é esse aqui, que eu não tenho a menor ideia como calcular, né? Mas apesar de eu não ter a menor ideia como calcular, eu considero, eu posso considerar o seguinte, considerando que eu posso definir aquela velocidadezinha como sendo o meu K2 vezes S. Lembra que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso, né? Uma das expressões que me define aqui, que é a etapa limitante, inclusive, que é a etapa lenta da reação, é quando eu pego esse ES aqui e transformo em produto. E para isso eu tenho, pela lei das velocidades, essa expressão. Então, se eu tenho essa expressão considerada aqui, eu posso definir, então, que o meu complexo é S, esse S ficou feio, nada mais é do que a razão da velocidade sobre K2, correto? Muito bem, posso chamar isso aqui de 3, inclusive. Vamos ver se consigo fazer mais ou menos para cá. Nesse sentido, se eu substituir agora, substituindo 3 em quem? Em ninguém, né? Porque na verdade esse aqui que é o 3, esse aqui passa a ser o 4, então esse aqui passa a ser o 4. Substituindo 4 em 3, eu posso então dizer o quê? Que E0 que multiplica S vai ser igual a V sobre K2, só estou substituindo, ok? Que multiplica Km mais S. Certo? Então agora eu já tenho uma expressão que de repente me surgiu uma equação que é uma equação de velocidade, né? Veja que eu tenho aqui uma equação de velocidade, tá certo? E nessa equação de velocidade eu posso colocar o seguinte, que V que multiplica, né? Se eu multiplicar isso aqui, velocidade vezes Km mais S, eu posso representar então como sendo K2 que multiplica E0 vezes S, correto? De repente eu tenho V aqui, ó. Então V, que é a velocidade que eu sempre desejei desde o início para poder medir a atividade biológica dessa enzima, vai ser igual a K2 que multiplica E0 que multiplica S sobre o quê? Sobre Km mais S, tá certo? Essa é uma forma, a gente pode, sei lá, eu vou falar, mas assim, sem muita autoridade, dizer que isso aqui pode ser uma primeira forma de uma equação muito famosa, que é a equação de Michaelis-Menten, tá? Então, Michaelis-Menten, não vai caber lá, ó, vai ficar assim. Michaelis-Menten definiram o seu parâmetro cinético aqui como sendo uma relação matemática de constantes de velocidade, tá? Conseguindo uma constante que não é uma constante de equilíbrio, ainda que, curiosamente, os livros tratem esse K sempre com letra maiúscula, não é uma constante de equilíbrio, porque está envolvendo, na verdade, constantes de velocidade, né? Que não se anulam, inclusive, só há contribuições individuais,
Mas eu tenho uma expressão agora que se eu souber, por exemplo, esse K2 aqui, souber a enzima, eu mato o babado. Mas aí tem uma outra situação para fechar. Se eu estou considerando que a velocidade é igual a K2 vezes ES, tá certo? K2 vezes ES, se eu pensar numa velocidade máxima para essa reação, então uma velocidade que eu posso chamar de máxima aqui, vai envolver também esse K2 e vai envolver não o complexo ES, mas tudo aquilo que tiver de enzima disponível para poder trabalhar. Tudo aquilo que tiver de enzima disponível para poder trabalhar é zero. Tá certo? Então a gente coloca esse aqui, vamos colocar esse aqui como 5 e esse aqui como 6. Agora a gente mata, ó, substituindo 6 em 5, o que você tem? Você tem que V vai ser igual. Vamos lá, como é que eu vou substituir isso aqui sem ser da forma direta, né? Eu tenho K2 vezes E0 aqui, né? Eu tenho K2 vezes E0 aqui, não é isso? Então K2 vezes E0, Vmax, velocidade máxima, vezes S sobre Km mais S. Essa equação aqui é uma equação que a gente vai... Opa, ficou feio aqui, né? Essa equação aqui é uma equação que a gente vai explorar bastante, que seria o que a gente pode falar... Vezinho difícil. Seria uma equação final, tá? Equação de Michaelis-Menten. Equação de Michaelis-Menten. Eu mencionei que eles têm uma história interessante, né? Então veja, o que eu tenho agora nessa expressão? Uma velocidade de reação da enzima, que é o que eu quero medir, porque eu quero medir a atividade biológica dela. Ela vai ser igual à velocidade máxima, que é um parâmetro que eu busco normalmente, experimentalmente saber, vezes a concentração do substrato, que está aqui, que eu consigo saber a concentração do substrato, porque eu sei quanto que eu vou jogar, sobre Km, que é um outro parâmetro da cinética, mais essa mesma concentração do substrato. Então veja que toda aquela expressão complexa, né, que nós começamos aqui, ó, ela acaba sendo resolvida pela lei de velocidades e pelo ajuste de Briggs-Haldane nessa outra expressão que nos permite agora fazer uma série de medidas de velocidade e também, muito importante, medidas da redução dessa velocidade frente a, por exemplo, novos fármacos e medicamentos contra o SARS-CoV-2, SARS-2-CoV, tá bem? A história, só para finalizar, é que Leonor Michaelis, ele era, por assim dizer, o supervisor, eu não sei se de pós-doutorado, uma coisa assim, mas um supervisor com trabalho conjunto a Maud Menten, tá? Que é uma médica canadense, uma das primeiras a ter doutorado no Canadá, inclusive. E Leonor Michaelis, com esse nome, apesar de ser Leonor, era homem, Leonor Michaelis, ele era um exímio violinista, tocava violino. E ele sugeriu a um grande amigo dele, chamado Shinichi Suzuki, uma proposta comum de método para se tocar violino. Esse método surgiu e é espalhado em várias escolas, você baixa um Google, você pega fácil, que é chamado método Suzuki para violino, inclusive tem para outros instrumentos de corda, tá bem? Imagina, surgidos da bioquímica, tá certo? Então essa é a dedução da equação. Nós falamos mais